A primeira delas é algo muito interessante, que é um dispositivo de uma lei anterior à nossa Constituição de 88, que é a Lei 6.360 de 1976, e esta lei, no seu artigo 58, dá competência ao órgão federal de vigilância sanitária, na época não era a Anvisa, hoje é a Anvisa, para que este órgão tenha o poder de fazer a análise prévia da publicidade de medicamentos. É uma espécie de uma anuência prévia que a legislação prevê para o órgão federal de vigilância sanitária, para que ele, então, anua previamente a qualquer tipo de publicidade de medicamento antes que essa publicidade seja efetivamente veiculada. E a primeira discussão, então, que surge acerca desse tema é se esse dispositivo foi ou não recepcionado pela Constituição de 88. Porque a Constituição de 88, muito embora preveja a possibilidade de restrições à publicidade de medicamentos, em nenhum momento fala da exigência de uma anuência prévia, e muitos, inclusive, enxergam nesse dispositivo uma espécie de uma censura prévia do órgão regulatório federal ao setor de publicidade, ainda que estritamente ligado à publicidade de medicamentos. O que eu posso adiantar para os senhores é que, acerca dessa discussão de se esse dispositivo foi recepcionado ou não, a Advocacia Geral da União não se pronunciou conclusivamente ainda. Então, ainda pende de análise na Advocacia Geral da União essa questão. Mas, curiosamente, a própria Anvisa, a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entende internamente que esse dispositivo não foi recepcionado. O que, aliás, demonstra, a meu ver, claramente, que não há na Anvisa qualquer sanha censória. E o que a Anvisa está tentando fazer, às vezes não em total conformidade com aquilo que a Advocacia Geral da União entende do ponto de vista legal, mas o que a Anvisa tenta fazer é um exercício que ela acredita legítimo das suas competências, tanto que, nesse caso, só para dar um exemplo, ela entende que esse dispositivo não foi recepcionado porque ela entende que, de fato, aqui sim há algum resquício de censura e, portanto, a Constituição não albergaria mais esse tipo de poder para a administração federal anuir previamente a um ato privado, que é um ato de publicidade, ainda que de um setor que a Constituição, do qual a Constituição admite restrições, como é o caso dos medicamentos. Mas, repito, muito embora a Anvisa entenda que não tenha mais essa competência e, efetivamente, não a venha exercendo desde que foi criada, a questão ainda está em discussão na Advocacia Geral da União, e o meu ponto de vista pessoal, não é o da instituição, é que, concordando com a Anvisa, esse dispositivo, de fato, não foi recepcionado. E hoje não é mais possível autorizar qualquer órgão federal, por lei ou qualquer outro instrumento que não seja constitucional, a anuir previamente a qualquer ato de publicidade, ainda que de qualquer um daqueles setores regulados, mas repito a quem defenda que esse dispositivo foi sim recepcionado. A segunda questão, que ainda envolve a publicidade de medicamentos, diz respeito a uma outra resolução que a Anvisa chegou a editar e que está em vigor desde 2008, que é a resolução número 96. Essa resolução número 96, ela traz aí sim uma disciplina bastante extensa e detalhada sobre a publicidade de medicamentos, não falando de anuência prévia, mas do conteúdo em si da publicidade referente a medicamentos. Sobre esse tema, a AGU já pôde se manifestar, e em 2009, a Advocacia Geral da União recomendou que a Anvisa suspendesse a eficácia da Resolução 96, não por entender que toda ela era nula, mas por entender que alguns de seus dispositivos efetivamente ultrapassavam aquilo que a lei que regulamentou o artigo 220, parágrafo 4 da Constituição, que é aquela mesma Lei 9296, autorizava a administração federal a regulamentar efetivamente com relação à publicidade específica de medicamentos. Então, a AGU encontrou ali alguns dispositivos que entendeu não albergados na lei federal, que regulamenta a Constituição, e recomendou à Anvisa que suspendesse a resolução. A Anvisa não acatou a recomendação da Advocacia Geral da União. E só para que os que não conhecem o funcionamento da administração federal, as manifestações consultivas da Advocacia Geral da União só são vinculativas para os seus próprios membros. Elas só vinculam a administração federal quando aprovadas pelo presidente da República, o que não é o caso dessa manifestação da AGU, que se refere à Resolução 96 de 2008. Então, como
a manifestação da AGU, nesse caso, não foi aprovada pelo presidente, de fato, a Anvisa não estava, assim como não está, obrigada a se adequar ao entendimento da Advocacia Geral da União. Mas aconteceu o que se imaginava. De posse do parecer da Advocacia Geral da União sobre o assunto que é público, a indústria questionou em juízo a resolução da Anvisa que trata da publicidade de medicamentos. Feito de haver uma manifestação do Advogado-Geral da União, entendendo que a norma tem alguns dispositivos ilegais, a Procuradoria-Geral Federal, que é o órgão da mesma AGU, defende em juízo a posição da Anvisa, já que a Anvisa optou, dentro daquilo que é da sua competência, por não anular a norma, não revogar a norma, não suspender a eficácia da norma, mas, repito, por um questionamento judicial, inclusive, valendo-se desse parecer da AGU, a indústria conseguiu suspender a eficácia dessa resolução. E o terceiro tema, que ainda diz respeito à publicidade de medicamentos, para na sequência entrar no assunto específico, que é a publicidade de alimentos, diz respeito a um outro tema que às vezes é esquecido. Porque quando a gente trata de publicidade, de produtos, serviços, geralmente se pensa na responsabilização do dono daquele produto, daquele serviço que está sendo objeto da publicidade, ou, quando muito, da agência de publicidade que produziu aquela peça publicitária. Via de regra, não há muita preocupação quando se discute isso em relação à responsabilidade do veículo de comunicação que veicula aquela publicidade que eventualmente possa estar ferindo a legislação de vigilância sanitária. E a ABERT, que é a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV, recentemente provocou a Advocacia Geral da União, pedindo para que a Advocacia Geral da União dissesse se as multas que a Anvisa tem lavrado contra as empresas de comunicação, emissoras de televisão, emissoras de rádio, jornais, revistas e por aí vai, pelo fato de as mesmas veicularem alguma publicidade de medicamento em confronto com a legislação sanitária federal, se essas emissoras, se esses veículos de comunicação são passíveis de receberem essas multas, ou seja, se a eles cabe alguma parcela de responsabilidade nesta cadeia que se inicia do dono do produto ou serviço, passa pela agência que produz a peça e se encerra para que a peça chegue até o consumidor nos veículos de comunicação. O que a AGU disse é que a Anvisa tem que ter muito cuidado, e a própria Anvisa concordou com essa avaliação da AGU, quando ela vai buscar esse último elo da cadeia da publicidade, que é aquele que veicula a peça publicitária. O cuidado da Anvisa ele tem que se basear numa premissa que pode parecer um tanto óbvia, mas que às vezes não é, que responde pela seguinte afirmação: nenhuma empresa de comunicação social pode ser obrigada, para não se ver violando a legislação federal sanitária, a ter nos seus quadros de empregados ou contratados como serviços farmacêuticos. Não se pode exigir que uma emissora de televisão ou de rádio vá analisar a peça publicitária que recebe do seu anunciante e não só analisar do ponto de vista formal, mas analisar também do ponto de vista do conteúdo daquela peça, se aquela peça não viola a legislação sanitária federal. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imaginem os senhores uma indústria farmacêutica que produza daqueles comprimidos efervescentes de vitamina C e que diga na peça publicitária que você pode tomar aquela vitamina C, porque cada comprimido possui 2 mg de vitamina C. E aí a empresa de comunicação recebe a peça da empresa de publicidade, verifica a forma, não tem nenhum vício, ao final constam todos aqueles avisos que são obrigatórios, que os senhores conhecem, de procurar um médico e por aí vai, e lê lá os 2 mg e não crê que dali possa ter algum problema. E veicula aquela peça publicitária. Na sequência, a Anvisa analisa aquele produto que foi alvo daquela publicidade e verifica que ele não continha 2 mg de vitamina C, que ele tinha só 1 mg de vitamina C. Certamente, a indústria farmacêutica sabia que estava propugnando uma composição falseada do seu produto. Mas como se imputar alguma responsabilidade ao veículo de comunicação nesse caso? Porque a única forma que o veículo de comunicação teria de contrastar essa informação presente na peça que recebeu para veicular seria se ela tivesse nos seus quadros
farmacêuticos que pudessem quebrar aquele comprimido e definir se ele tinha ou não 2 miligramas de vitamina C, como previa a peça publicitária. Então, o que a AGU orientou a Anvisa, e a Anvisa concorda, é que na responsabilização dos veículos de comunicação, que é possível em tese, esta responsabilização não pode exigir que o veículo de comunicação analise o conteúdo da mensagem. O que o veículo de comunicação tem que analisar é a forma da mensagem, porque a forma tem padrões muito claros de veiculação. Tem que, ao final, constar aquela telinha azul dizendo que se o medicamento não fizer efeito, o médico deverá ser consultado. Tem uma restrição também objetiva de que não pode haver qualquer tipo de publicidade de medicamento de venda controlada. Então, uma empresa de comunicação não pode sair veiculando publicidade de um medicamento taxa vermelha ou taxa preta, porque ela sabe objetivamente que aquele medicamento não pode ser alvo de publicidade no Brasil. E, obviamente, então, que naquilo que é objetivo, que a empresa de comunicação pode aferir objetivamente da análise da legislação sanitária federal, ela tem obrigação de se recusar a veicular a peça se a peça ferir alguma dessas normas. Mas, repito, o veículo de comunicação não pode ser obrigado a analisar o próprio conteúdo da mensagem para saber, por exemplo, se quando foi feita a publicidade daquele medicamento, indicando que ele é contraindicado a quem tem uma hepatopatia grave, se, além da hepatopatia grave, a Anvisa entende que também teria que se falar de problemas do rim. A empresa de comunicação não é obrigada a saber isso, que há também uma outra contraindicação que a Anvisa reputa tão essencial quanto a hepatopatia, como algum tipo de doença nos rins. Então, esse tipo de diferenciação, a AGU, em concordância com a Anvisa, começou a traçar na responsabilização dos veículos de comunicação. Repito, não afasta a possibilidade em tese, mas limita aqueles casos de violação objetiva. E uma outra preocupação da ABERT foi se a Anvisa poderia, não nas peças de publicidade, mas no próprio conteúdo no conteúdo editorial de uma empresa de comunicação qualquer, se a Anvisa poderia, encontrando naquele conteúdo editorial alguma violação à legislação sanitária federal de medicamentos, apelar à empresa de comunicação por isso. E nisso, tanto a AGU quanto a Anvisa concordam que não é possível. A empresa de comunicação tem liberdade com relação à sua linha editorial, especialmente nos seus programas de cunho jornalístico, por conta da garantia que a Constituição prevê no artigo 220, parágrafos 1º e 2º, com relação à liberdade de imprensa e à não censura, e tanto a Anvisa quanto a AGU entende que a Anvisa não pode se excluir no conteúdo jornalístico e editorial do veículo de comunicação. Dou um exemplo. Imaginem os senhores que uma grande revista de medicina americana, e o exemplo que eu dou é real, que uma grande revista de medicina americana apresente um estudo técnico de um grupo de técnicos internacionais sobre um novo uso do Botox, descobrindo que o Botox também pode ser utilizado nas cordas vocais para tratar situações de rouquidão crônica. É real, de fato. E que algum jornal, alguma revista, alguma empresa de televisão ou de rádio resolva publicar uma matéria escrita, televisionada ou falada sobre esse novo uso do Botox que no exterior está se propagando, uso esse que a Anvisa não autorizou no Brasil ainda. O veículo de comunicação poderia ser responsabilizado por informar a sociedade brasileira que no exterior há estudos que indicam novos usos possíveis para o Botox, ainda que esses usos não sejam autorizados ainda terapeuticamente pela Anvisa? Não. A AGU entende que não, e a Anvisa hoje concorda que também não pode se imiscuir no conteúdo editorial, especialmente jornalístico, porque as empresas têm liberdade de informar a sociedade brasileira sobre aquilo que bem entendam e, obviamente, no limite, podem ser chamadas a responder não pela administração, mas pelo próprio consumidor que eventualmente se sinta lesado e com os direitos que ele entenda devidos de serem por ele invocados. E para concluir, entrando especificamente na questão da resolução de alimentos, que é a RDC 24. Bom, aqui a gente tem alguns problemas que têm que ser discutidos, inclusive à luz da legislação de defesa do consumidor. E daí a importância do tema, imagino, para os senhores. Essa resolução 24 da Anvisa, ela tem basicamente 3 tipos de normas.
E eu vou dar alguns exemplos para aqueles que nunca leram a norma,